estão vendo aí, nós vamos utilizar a projeção. Para os irmãos que não vieram, né, nas exposições anteriores, nós estamos trabalhando no livro do Michael Horton, chamado, aí está a capa do livro, Simplesmente Crente, né? A ideia do livro é a gente trabalhar como um cristão, né, como nós cristãos devemos viver aqui nesse mundo de maneira a glorificar a Deus e de maneira a encarar a fé cristã, não uma fé como é pregado hoje em dia por muitas igrejas, que busca sempre o extraordinário, né? Viver uma fé cristã é viver de maneira sempre miraculosa, né? Assim como nós entramos na nossa fé cristã por meio da conversão, que é um ato milagroso, onde o Senhor, por seu Espírito, faz aquela cirurgia que o profeta anunciou, onde o coração de pedra é trocado por um coração de carne. Somente a operação divina pode fazer isso. Isso é um milagre. Por favor. Mais um pouquinho, por favor. Minha garganta não está. Aí, obrigado. E nós vemos que isso é um ato milagroso, né? O ponto de partida da nossa fé é extraordinário. Mas e depois? Será que devemos buscar sempre isso? Será que a vida do crente é buscar sempre viver em cima de milagres? Será que isso seria viver em milagres? Se nós vivêssemos uma situação de maneira recorrente, isso não anularia a própria ideia de milagre, né? Onde o Senhor ele suspende as regras naturais, então nós vivemos o sobrenatural. Então o livro vai tratar muito essas questões, como nós glorificamos a Deus e como nós vivemos uma fé que agrada a Deus de maneira simples, né? Vivendo aquilo que o Senhor nos chamou nas nossas vocações, no nosso dia a dia, na nossa comunhão com os irmãos, dentro da nossa família, no nosso trabalho, em sociedade, na universidade. Então nós estamos caminhando nesse sentido. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2, né? Essa é a ideia do livro, né? Simplesmente Crente, que é viver uma vida comum para a glória de Deus. E hoje o tema que nós vamos tratar, que é o tema do capítulo 2, é que o corriqueiro não é o mesmo que medíocre. Há uma grande ideia na nossa sociedade, né? Agora expandindo do século, que é viver o ordinário. Nós trabalhamos isso na aula passada, que o ordinário acabou tendo uma conotação negativa, né? Quando você vai falar, se referir a alguém, por exemplo, não gosto daquela pessoa é uma pessoa ordinária, como se isso fosse uma questão pejorativa, né? Ou até mesmo um xingamento. Mas o ordinário é viver aquilo de maneira comum, né? Aquela sucessão que sempre ocorre de maneira ordinária, que é o antagônico de extraordinário. Então o livro vai trabalhar nessa questão, que o corriqueiro, ou seja, aquilo que é ordinário, aquilo que ocorre sempre de maneira recorrente, não é medíocre, não é algo necessariamente ruim. E nós vamos ver no desenvolver hoje, que ele vai trabalhar algumas questões que o crente deve encarar, que é, por exemplo, a excelência. O que é viver uma vida em excelência, biblicamente? Será que a excelência, né? Será que um cristão ele deve buscar excelência? Ou ele deve viver, para viver o corriqueiro, ele deve viver na passividade? Sempre fazendo o mínimo, já que ele aguarda somente novos céus e nova terra. Será que o cristão ele não deve batalhar aqui nessa terra, nessa criação dada por Deus? Será que ele não deve desempenhar as suas vocações, dando o seu melhor no seu trabalho, onde quer que ele esteja? Então nós temos extremos aí, polos que tocam nos dois lados, né? Aquele que quer viver uma vida corriqueira e defende que a vida cristã é simples, mas ele defende uma passividade do crente, ele defende que o crente não deve se envolver muito com a esfera pública, não tem muito a oferecer no seu mercado de trabalho. Nós temos o outro extremo, que é aquele que hiperboliza tudo é muito grande, tudo é demais, e acaba sendo refém disso mesmo, criando um ídolo, porque o seu desempenho em excelência não vai ser a excelência bíblica, mas vai mirar o seu próprio ego. Então nós quebramos aquele resumo que o Senhor Jesus Cristo nos deu, né? Qual o fim principal da lei? Nós devemos glorificar a Deus, né? Nós devemos honrar Ele, né? As 4 primeiras tábuas da lei, mas não somente isso, nós também devemos amar o nosso próximo. É o grande resumo da lei, amar a Deus e amar também ao nosso próximo. Aqui, como é um EBD, irmãos, a ideia é nós dialogarmos. Porque como a gente não tem muito espaço, aí fica essa coisa, parece um sermão, né? Em pé aqui com o microfone, mas a ideia é nós dialogarmos. Então sempre que os irmãos
quiserem contribuir com alguma coisa, quiserem colaborar, só levantar a mão que a gente interrompe. E a ideia é que seja dinâmica aqui a EBD, tá bom? Até é bom que os irmãos não fiquem com sono, né? Vai conversando junto. Então vamos lá. Aqui eu vou trabalhar as citações, a gente vai refletir nas citações do livro. Vamos lá, a primeira citação que o Michael Horton coloca é uma ideia bem interessante sobre desejo, né? Ele bota aqui: mas tudo que a Bíblia identifica como pecado e nossa natureza reconhece como tal, é algo essencialmente bom. Isso aqui é muito interessante. A essência disso é bom, do desejo, que passou a ser errado. Mais precisamente, é algo que Deus fez e nós corrompemos. Daí o texto bíblico que nós vamos meditar. Eu vou pedir ao irmão que abra, o irmão Marcos, por favor, que abra em Gênesis 1, verso 31. Eu vou pedir a irmã Jael que abra em Romanos 7, verso 13. Quem abriu, pode ler, Marcos, por favor. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Jael, por favor. Acaso o bom se lhe tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-lhe a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Amém. Nesse primeiro momento, no relato criacional, nós vemos que Deus, depois de ter criado todas as coisas, inclusive nós, os homens, Adão, ali representado em Adão e Eva, ele viu que tudo era bom. E o bom aqui de Deus é bom moral mesmo, certo? Não havia nada mal, inclusive em questão moral, bem e mal. Deus criou tudo bom. Ele criou o homem já com a sua volição, com a sua cognição. E ele viu que tudo era bom, não havia pecado. Mas o homem cai desse estado de perfeição quando eles comem do fruto. E ali toda a humanidade representada, que nós chamamos de representação federal, né? Adão representava todos os homens e mulheres, toda a humanidade representada nele. Quando ele cai, ele condena todos nós a isso também. Aquele pecado que nós chamamos de pecado original. Nós nascemos já com essa herança de Adão. Mas nós também temos a esperança, porque se a morte entrou por meio de um homem chamado Adão, a graça, a salvação veio também para a morte de um homem que é Cristo, né? O segundo Adão. Pois é, e é interessante a gente notar, exatamente por isso que a gente acabou de ler em Romanos, é que o que se tornou em mal foi o quê? O desejo de obter, de ter, né? Exato. Coisas. Uhum. Ela era santa, ela não tinha pecado. Uhum. Mas acontece que existia uma ordem. Uhum. E essa ordem foi desobedecida. Exatamente. Né? E é exatamente o que a gente lê aqui anteriormente, da lei. Da lei. Deus, né? Então a gente tem que não, vamos dizer assim, achar que nós somos realmente desmerecer aquilo que Deus fez em nós. Né? Que é a nossa pessoa, é o nosso eu, é o nosso... Né? A individualidade, né? Isso, a nossa individualidade, exatamente. Mas colocar a nossa individualidade na palavra do Senhor. Né? De maneira que Ele nos alinhe com a palavra dele para que a gente viva de acordo com essa vontade dele. E aí é que está a nossa luta. Isso. É o Romanos 7, o resumo de Romanos 7, a luta, né? Aqui, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo por causa da lei do pecado que atua nos meus membros, né? Que o apóstolo Paulo vai falar. Que é frontalmente contrária à lei do Senhor que está escrita na nossa consciência, né? É uma luta constante. É a luta do crente, exatamente. Constante. E a santificação vai nos ajudando a vencer mais a batalha, né? A gente continua perdendo ainda, mas a gente consegue vencer mais batalhas nesse processo de santificação. E uma análise às vezes que a gente faz, a gente acha até que a gente perdeu mais do que ganhou. Ah, sim. Na ponderação. Se não fosse a gente sentir o perdão de Deus, né, que realmente Ele nos perdoa quando nós confessamos o nosso pecado,
a gente, na avaliação geral da nossa vida toda, no caso da nossa, que já temos um pouco mais que vocês, puxa, como eu errei? Como assim tem tão pouco? Verdade. Entende? Sim. Mas o Senhor nos consola e fala, não, olha para frente, você tem mais caminho, né? Sim. Essa é perfeita. É aquela ideia, se a gente para pensar assim, a gente tem a palavra de Deus, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É um texto maravilhoso, né? Quando a gente para pensar na nossa vida, o que nós fazíamos na vida pregressa antes da graça nos alcançar, e às vezes o acusador ele vem lançando isso, né? Para nos desanimar, mas a palavra de Deus é perfeita. Pensa que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Ou seja, é como um oceano, um mar, derrubando tudo aquilo lá e deixando tudo muito pequeno, né? Comparado à graça do Senhor. E realmente é isso, né? Porque eu relacionei Gênesis 1, criacional, e Romanos 7,13. Primeiro, para mostrar que tudo é perfeito, não havia mal nessa criação dada por Deus, nessa ordem estabelecida por Deus. Mas quando desobedece uma ordem expressa por Deus, o pecado ele entra. E nós vemos então que o homem ele tem esse pecado habitando dentro dele. E Romanos 7, né? Todo ali o capítulo de Romanos 7, Paulo vai trabalhar essa ideia, ele vai nos fazer refletir sobre isso, sobre esse pecado que habita em nós, pecado que não é originado pela lei. Paulo deixa bem claro, não, a lei não é mal, a lei não é má, né? Ela é boa, ela é perfeita e ela é santa. O problema não está na lei, o problema está em nós, dentro de nós. A lei somente ressalta aquilo que está escondido. Sem lei nós não saberíamos o maligno que habita dentro de nós. Quando a lei expõe não cobiçarás, ela volta a cobiça dentro de nós. E nós descobrimos por meio da lei que existe a vontade de cobiçar dentro de nós. A lei não origina a cobiça, ela apenas faz que a cobiça seja iluminada e saia das trevas, né? E assim nós vemos todo o decorrer da nossa vida. E ele trabalha essa ideia de que a Bíblia identifica como pecado e a nossa natureza reconhece como tal. A ideia de desejo é que, por exemplo, comer, né? Deus nos deu esse desejo de comer. É bom comer. Mas o que o homem faz? Ele, por causa do pecado, desequilíbrio, às vezes ele vai para a gula, né? Ele ergue um ídolo. Aquilo que era um desejo, que era para glorificar o Senhor na alimentação, ele corrompe aquilo e ele não consegue ter equilíbrio. A questão da própria sexualidade, né? O Senhor deu ao homem, ele deu à mulher para que ambos assumissem um compromisso matrimonial e tivessem isso como algo bom dentro de um compromisso perante Deus, dentro de um juramento. O homem, a sociedade a corrompe. Nós temos o quê? A imoralidade sexual, onde essa questão é feita sem nenhum tipo de compromisso, não considera Deus, não considera o próximo. Então nós vemos que é um desejo que não é pecaminoso em si, mas nós, por causa do nosso pecado, corrompemos isso e fazemos com que isso se torne pecado. Então essa é a ideia que ele está trabalhando aqui, né, nessa citação. Alguém mais quer? E que também o mundo vai aguçando isso em nós mais e mais, né? Porque a gente cobiça não só no pensamento, mas pelo olho, sim, pelo ouvido, né? Então, e aí a gente fica ouvindo coisas do mundo, como você tem que ser vencedor, você tem que ser um homem muito bem na vida, e ganhar muito dinheiro, e ter muitas coisas, e como se isso fosse te trazer a realização e a felicidade nessa vida. Mas a gente sabe pela palavra que não, né? Exatamente. O Senhor falou que a gente tem que ficar contente com aquilo que o Senhor nos dá, né? E a gente não precisa disso tudo para viver no dia a dia. Então a gente fica ouvindo coisas e alimentando na nossa cabeça informações que não estão de acordo com a palavra. E aí é quando a gente se perde, né? Sim. Exato. É aquilo que Paulo fala, né? Que nós não devemos nos conformar com esse século, mas sermos renovados, né? Pela palavra. A ideia é que nós, inseridos nessa sociedade que não busca a glória de Deus por causa do pecado, porque todos estão afastados da glória de Deus, essa ideia de que se nós não vigiarmos, se nós não estarmos em comunhão, conversando sobre questões que envolvem a nossa fé, lendo e extraindo verdades da palavra, automaticamente, de maneira imperceptível praticamente, nós vamos deixando as nossas convicções ruírem e começamos a pensar como o mundo pensa, em questões que envolvem dinheiro, que envolvem sexualidade. Nós não vamos mais discernir. A ideia de discernir é isso bíblico, né? É você colocar na mesa e identificar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Você está discernindo aquele objeto. Controle, né?
a gente, né, a gente fica meio descontrolado quando a gente ouve o que não deveria ouvir e não ouve a palavra que Sim. deveria estar ouvindo, né? Exato. Há um descontrole na nossa vida. E é por isso que a gente sofre todas essas consequências. Né? Exatamente. Estamos doentes de alguma maneira. É. Porque o Senhor Não. escolhe através da palavra. É uma batalha, né? É uma batalha para nós. A próxima citação que ele coloca aí, agora vamos começar a trabalhar aquilo que eu falei no início de excelência, né? O que é excelência biblicamente? Trabalhar em excelência, sermos pessoas que buscam fazer as coisas por excelência. Aí ele coloca, excelência requer o se importar com alguém ou alguma coisa a ponto de investir o nosso tempo, o esforço e habilidades nisso. Aí é a grande distinção, tendo como alvo a glória de Deus e o bem de nosso próximo. Biblicamente definida, a verdadeira excelência tem em mente os outros, primeiro Deus, depois o nosso próximo. Vamos ler aqui alguns textos bíblicos. Eu pedi ao Gabriel que abra em 1 Coríntios 10, verso 31. Vou pedir ao Fernando, por favor, Fernando, que abra em Efésios 4, verso 28. E Aline, Efésios 6, do verso 6 ao 7. Quem for abrindo pode ler, por favor, na ordem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Efésios 4, 28. Ele furta, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Amém. 1 Coríntios 10, 31, Paulo está falando da questão da alimentação aos ídolos, né? Oferecidos para sacrifícios aos ídolos. Então nós temos aquele verso 31, que é um verso muito conhecido por nós. Quer comais, quer bebais, ou seja, está trazendo questão básica, questão corriqueira, questão do ordinário, comida e bebida. Façais tudo para a glória de Deus, desde a questão corriqueira como algo maior, né? Mais importante, digamos assim, nós devemos fazer para a glória de Deus. E vimos em Efésios também a ideia do trabalho que o Fernando leu em capítulo 4, verso 28, que nós devemos trabalhar sim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E qual o objetivo do trabalho? É somente acumular riqueza e buscar fazer algo que amacie o nosso ego ou que coloque em algum tipo de status? Não, ele fala para que nós tenhamos o quê? Para com que acudir, ou seja, para que ofertar o cuidado aos necessitados. Isso é excelência no trabalho. Então, nós estamos vendo um texto que fala, quando nós trabalhamos, né, e quanto mais nós ganhamos com o nosso trabalho, mais nós somos responsáveis em ajudar o necessitado, né? Aquela frase do tio Ben, né, com mais poderes, né, com poderes vem grande responsabilidade, é mais ou menos essa ideia aí do Homem-Aranha. Quanto mais responsabilidade Deus nos dá em qualquer questão que nós desenvolvemos, seja dinheiro, seja ensinando, quanto maior a atribuição, maior a responsabilidade. E lembre, irmãos, quando nós falamos de responsabilidade, a responsabilidade é primeiro diante de Deus. Que Paulo vai falar que haverá um dia que todos os homens prestarão contas das suas obras e o Senhor recompensará proporcionalmente cada um segundo as suas obras. Obras mais, juízo, né, sem a redenção de Cristo, juízo, e obras boas, por causa de Cristo, será recompensada com bênçãos e salvação. Então é interessante nós pensarmos isso, né? O que é excelência? É pensar para a glória de Deus aquilo que nós desenvolvemos, e aqui toca em Romanos 6 a 7, a ideia do trabalho, que nós não trabalhamos à vista. Isso aqui é um texto maravilhoso, né? Principalmente quando nós somos tentados no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes em um ambiente que nós não queríamos estar, né? Como seletista, por exemplo, eu estou empregado num lugar que não é o lugar que eu estou, não queria estar, não é minha vocação,
na verdade eu quero empreender, eu estou aqui só para ganhar um pouco de dinheiro e fazer meu capital. E nós somos tentados então a entregar o mínimo, né? Dar aquela morcegada, né, que a gente fala, né, morcegada no trabalho, que é beber aquela água, né, mineral lá e ficar uns 20 minutos bebendo água mineral para morcegar no trabalho. E esse texto de Efésios 6, do 6 ao 7, ele vai puxar nossa orelha, porque Paulo está falando que nós não fazemos para homens. Então, ainda que o nosso chefe, o nosso superior imediato não esteja vendo, nós devemos trabalhar em excelência, mesmo que nós não queiramos estar naquele local, naquele momento. Que a glória de Deus está sendo. Exatamente, exatamente. Nós fazemos para a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado quando nós entregamos um trabalho medíocre. E veja, até o nosso próximo é afetado, que no caso é o nosso superior imediato, né? O nosso patrão, o chefe, dependendo da função que cada um exerce. Ele está sendo prejudicado porque nós estamos, de certa forma, furtando, né? Se nós recebemos pela hora de trabalho e nós não trabalhamos naquela hora que nos é pago, nós estamos furtando o tempo do nosso patrão também. Então veja que a ordem, ela é confundida aí, né? Há uma desordem. Nós não podemos encaixar isso como excelência que nós estamos vendo aqui, porque Deus não é glorificado. Nós quebramos a palavra dele, nós quebramos um dos mandamentos, né? O 8º mandamento, não furtarás, e nós também prejudicamos o nosso próximo, né? Então, excelência é isso, e isso vai frontalmente ao que o mundo prega por excelência. Como o mundo prega um trabalho em excelência, nós não vamos ver Deus sendo trabalhado nesses discursos, e muito menos o próximo. O próximo é visto como pedra de tropeço, né? O que há aí em voga no Instagram, né, nas mídias sociais, quando fala em você desempenhar as coisas com excelência, é você traçar a sua meta, né, traçar a rota, o seu objetivo e fazer de tudo para alcançá-lo. Nem que você descarte pessoas, machuque pessoas ou se afaste de família, mas o seu objetivo tem que ser alcançado. Isso é excelência lá fora. Isso é você ser perspicaz, isso é ter uma vida de sucesso. O marqueteiro vai falar agora. Do canal do Primo Rico, é um canal famoso aí. O Thiago Nigra, né? Isso. Aí tem lá uma série de vídeos que vai analisar empreendedores. É tipo Shark Tank, esse programa, vai analisar empreendedores. O cara chega com uma ideia interessante e tal. Só que os empreendedores que estão lá para avaliar não compram a ideia. E aí o cara que está vendendo a ideia dele, né, empreendendo, ele coloca, e isso me chamou muita atenção, ele coloca o quanto ele colocou o empenho naquilo. Ele falando que trabalhou dia e noite para aperfeiçoar o programa dele de que estava empreendendo, e a ponto, ele colocando isso, a ponto de a esposa dele se separar dele. Isso foi muito triste. Ou seja, o cara sabe que isso é triste, o cara sabe que isso atrapalhou a vida dele, e ele foi com tudo para continuar na meta dele, que era o empreendimento dele. A esposa dele, segundo plano, ele estava triste com isso, mas é a vida, tipo, ok, perdi minha esposa, que pena, vamos continuar. Isso me chamou muita atenção. O cara colocou isso como algo que fosse superior, né? E aí você falando disso me lembrou agora sobre essa história que o cara simplesmente deixou de lado a ideia de se esforçar pela esposa. E tem a ver com isso que você está falando. Claro. As pessoas que estão à frente do seu caminho estão atrapalhando o seu desempenho profissional. Estão atrasando, né? Atrasando. Se fosse determinadas pessoas, eu estaria no local, estaria mais avançado. Eu já vi muito relato sobre isso aí, como você tocou no casamento, que realmente o casamento muitas vezes é enxergado dessa maneira, né? A própria minha mãe mesmo tem um caso que ela já trouxe aqui para nós, se quiser também trazer de novo, que envolve isso, né? A questão do cara teve uma crise de consciência de meia idade, casado com filhos,
e parou para pensar que ele não conseguiu determinados objetivos da vida dele porque ele casou. E a mulher, com uns 40 anos, sei a idade dele, minha esposa atrasou minha vida, eu estou assim, estou assado, porque eu casei com ela. Se eu não tivesse casado, eu estaria numa outra etapa da minha vida. Aí você, olha a ideia do cidadão, né? Ele deveria estar fazendo de tudo para tornar o casamento dele aquela que esteve com ele desde o início, né? Batalhando ali junto com ele, que fez ele conquistar muitas coisas por causa do companheirismo dela. Aí depois de uma vida com filhos, o indivíduo tem, o cidadão tem uma conclusão dessa, né? E pensa em largar a família dele para ver se ele vai conseguir alguma coisa. Mas o que é o que o mundo prega, né? Exato. O que o mundo prega, o que importa é o sucesso. É o sucesso. Exato. Se você não tiver sucesso, então você vai. É a sua realização, exatamente. Quando você fala no caso de furtar o tempo lá, está furtando do seu empregador, a gente não somente pecou ferindo um mandado de Deus, que é o mandamento do não furtarás, mas a gente também, primeiramente, e como sempre nos 10 mandamentos, a gente sempre vai ferir não somente o próximo, mas principalmente a Deus. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar de Deus. Sim. Porque eu é que tinha que ser satisfeito. Sim. Não sei. É por isso que realmente a gente tem que se submeter, né? Eu gostei muito do texto aqui, né? Inclusive o final aqui. Primeiro Deus, depois nosso próximo. Aí eu lembrei de o livro que eu li a respeito do Billy Graham. O jornalista sabia que o Billy Graham ia deitar tal hora para dormir, né? Ele ficou escondido dentro do quarto, né? Ficou embaixo da cama. E aí o Billy Graham chegou e deitou para dormir, né? Aí quando ele viu que o Billy Graham já ia dormir, mesmo ele se manifesta e diz assim: como é que pode o senhor sendo um pastor e não orar? Direto ir para a cama para dormir. Ele disse assim: eu oro o tempo todo, meu filho. Ou seja, eu ando com Deus primeiro, Deus depois nosso próximo. Sim. Eu ando com Deus o tempo todo. Então, se nós tivermos esse objetivo, e eu tento fazer esse objetivo em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer ocasião, estar conversando com o Senhor. Porque a gente não precisa nem muito ficar fechando o olho para falar com o Senhor. A gente vai falar com o Senhor 24 horas. Então é questão de realmente amizade, né? É isso que a gente tem que fazer com Deus. Entender que Ele é nosso amigo e a gente conversar com Ele. Pode parecer que a gente está maluco até falando sozinho. Mas não importa. Mas não importa. É a gente está em comunhão com o Senhor, falar mesmo. Exato. Se a gente errar, pisar na bola, a gente, Senhor, me perdoe. Né? Mas ter essa intimidade com o Senhor, isso é importantíssimo. É a comunhão com Deus, né? Paulo vai falar de nós orarmos sem cessar. Às vezes a gente fica com dificuldade de entender esse texto bíblico, porque como assim, se eu tenho que trabalhar, tenho que usar fazer, como eu vou orar sem cessar? Porque a gente tem uma ideia de oração de estar de joelho e de olho fechado, né? Não uma ideia de estar vivendo e estar também em comunhão com Deus na nossa vida, né? No nosso desempenho das nossas funções. E nós tivemos um estudo também, que nós vimos o custo da oportunidade, né? E é muito o que o Marcos falou. Sempre que eu digo sim para alguma coisa, automaticamente eu estou dizendo não para outra. É o custo da oportunidade, né? É o custo do sim. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos orando, lendo a Bíblia, eu estou dizendo não para o pecado nesse sentido. Se minha mente está sendo ocupada com as coisas de Deus, automaticamente eu digo sim para Ele e estou dizendo não para mim e para o pecado, né? Então é muito nesse sentido de nós caminharmos assim. É muito bom isso aí, essa hierarquia, a ideia dos mandamentos, porque as duas tábuas estão ligadas intrinsecamente, não há como separar. Nós só amamos o nosso próximo, né? Nós só conseguimos amar o nosso próximo por causa de Deus, porque nós amamos Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, aí nós conseguimos amar o próximo. Se nós ignoramos as 4 tábuas, nós não conseguimos amar o próximo, porque a referência somos nós mesmos. E a referência sendo nós mesmos, sem Deus, é uma referência com pecado. Então você rui a própria ideia de referência de amar ao próximo, né? E quando Deus fala amar ao próximo como a nós mesmos, Ele não está tirando das 4 tábuas, Ele está conectando, Ele faz o resumo
com as duas partes da lei. Né? Então nós devemos sempre entender o decálogo assim. Quando nós primeiro quebramos diante de Deus, desonramos Ele e automaticamente isso resvala no nosso próximo e em nós também. Né? Então essa é a ideia de excelência que ele vai trabalhar aqui. Tá, uma coisa que é interessante nós ressaltarmos quando nós estamos falando de excelência, não sei se a gente vai ver mais à frente, a ideia de como o cristão deve enfrentar isso tudo. Quando nós falamos de excelência, nós vimos aqui o que é, biblicamente, dar o nosso melhor, porque nós fazemos para a glória de Deus, isso requer muito de nós, e para o nosso próximo, nós devemos então viver discernindo isso. Então nós não devemos cair no erro, achando que o cristão, por exemplo, se ele desempenha o seu trabalho de maneira excelente, mirando a glória de Deus e mirando o próximo, e ele é recompensado pela graça de Deus, né? Eu falo no sentido de propriedade mesmo, de riquezas, né? A palavra de Deus diz que o Deus faz o rico e ele faz o pobre, né? Então nós não devemos ter um discernimento, uma consciência de que o cristão ele não pode ter posse, ou o cristão, o Senhor não pode abençoar o cristão para ele ser rico, mas é aquilo que eu falei, se ele é rico, ele vai ser cobrado nas riquezas dele, porque ele vai ter mais com o que acudir ao necessitado, mais com o que ajudar o reino de Deus, com ofertas, com dízimos, ele vai ter contatos e tudo mais. Então é bom a gente traçar esse ponto de equilíbrio, né? Nós somos cristãos, uma das características do fruto do Espírito é a temperança, né? Que é equilíbrio. Então é interessante, nós devemos fazer excelência para a glória de Deus, mirando o nosso próximo, e nós desempenhamos as nossas funções da melhor maneira possível. E nesse mundo criado por Deus, né, onde há punição e recompensa, automaticamente nas nossas funções nós vamos ser recompensados por isso, com clientes, né, com maiores vendas e tudo mais. Né? Não conectando isso à teologia da prosperidade, que é uma ideia de barganha. Né? Nós barganhamos com Deus, eu dou, então Senhor, faça a sua parte e me dê também. Mas é uma ideia de relacionar com graça, certo? O Senhor, por sua graça, porque Ele não deveria nada a nós, Ele estabeleceu que quando nós observamos os mandamentos dEle, Ele, por sua graça, nos abençoa. Né? Então, quando nós somos fiéis, e é difícil ser fiel, é uma promessa. Porque por causa da teologia da prosperidade, às vezes é até difícil tocar nesse ponto, porque as pessoas já, isso é teologia da prosperidade, está conectando dar para receber. Mas a promessa de Deus, exatamente, o mandamento. Né? Quando nós... Mas às vezes até a gente, por saber que a promessa, a gente quer cobrar, né? Aí Mas não é por aí. Aí cai no erro, né? Porque é graça. A promessa é graça, a bênção é porque Deus estava numa situação de pacto. Assim, né? Se não vier a promessa, então... É o que mais tem, né? É a ideia de barganha mesmo. Aí, essa citação aqui que ele vai falar, não podemos nos importar com tudo de forma igual e ao mesmo tempo, mas a mediocridade resulta de não nos importarmos de maneira nenhuma. Ele trouxe uma reflexão a respeito da mediocridade. É impossível nós nos importarmos com tudo de forma igual ao mesmo tempo, porque você perde a própria ideia de importância. Quando nós falamos que algo é mais importante ou que algo é importante, né, logicamente existem outras coisas que não são tão importantes naquele momento. Nós traçamos uma estrutura hierárquica daquilo que é mais importante. O próprio texto bíblico vai falar, né, buscar primeiro o reino de Deus, que é todas estas coisas, ali, o contexto de comer, de beber, de vestimenta, vos serão acrescentados. O texto está trazendo uma ordem de prioridades para a nossa vida, aquilo que é mais importante. Então ele vai traçar que não é possível nós nos importarmos com tudo de maneira igual e ao mesmo tempo, mas a mediocridade resulta de nós nos importarmos de maneira nenhuma. Ou seja, qualquer ideia de não nos importarmos com algo é viver de maneira medíocre. Né? Trazendo essa ideia que a mediocridade está sempre contrastando ou criando uma oposição com a ideia daquilo que é excelência. Né? Então tudo que nós fazemos na ordem de prioridade, que não observa aquela estrutura de Deus no nosso próximo, nós temos uma grande tendência a cair na mediocridade. Por mais que nós tenhamos recompensas terrenas, eu acho que o mundo aqui, essa realidade nos recompensa. Mas eu não estou fazendo dessa maneira e estou colhendo frutos. Mas será que são os frutos bíblicos? Minha profissão, eu estou vivendo uma vida de sucesso. Então, eu estou no caminho certo. Deus está exercendo as coisas em excelência. Pois é, realmente
Desculpe interromper. Não, pode. É a ideia de conversa mesmo. É o que a gente fala muito. Mas de fato, isso, a palavra de Deus, ela nos mostra assim, exemplos muito claros, né? Muito vívidos, e da gente ficar assim de queixo caído, né? Aquele caso de José, por exemplo, na casa de Potifar, né? Ele poderia ter pensado assim: com essa mulher morando em cima de mim, qual é a hora de eu resolver todos os problemas e ficar muito tranquilão aqui? Vamos dizer assim, né? Porque o garotão chega e pensa muitas vezes dessa forma, né? Ele chegou e disse assim: como posso eu, né, fazer tamanho pecado contra Deus, né, pecar contra o Senhor? Ou seja, que lucidez, né? Porque ele poderia dizer, achar que era uma grande oportunidade nada, que isso é errado, e ele realmente, por amor a Deus, ele não fez aquilo. Mesma coisa Daniel, né? Daniel lá, ele fez tudo para que realmente ele e os seus companheiros não se contaminassem com iguarias, etc., não ficassem imaginando coisas, né? Eles queriam realmente seguir o Senhor. Então é muito interessante que vocês, principalmente são jovens, né, sempre preferir realmente o Senhor. Na dúvida, prefira ser o Senhor. Nunca acha que realmente vai ser melhor fazer tal coisa, se realmente é pecado. Não faça. Não vá. Ainda que você só sofra penalizações, que foi o caso de José. José foi preso, né? Ele foi preso, ele poderia ficar amargurado com Deus, poderia ficar reclamando, que nada. Ele pacientemente perseverou até o fim, e Deus honrou a ele, ao pai dele, Jacó, a toda a família, até os irmãos que tinham vendido ele. Um escravo. Isso que o Marcos está falando enfatizou algo que a nossa cultura não enfatiza mais. Colocou uma situação e falou: isso é errado. Que é o que? Não tem discussão. E a nossa cultura não está mais assim. A cultura atual é sempre visualizando o indivíduo. Por exemplo, José, a gente poderia na cultura atual falar: não, José seria muito mais, teria uma vida muito mais tranquila, né? Seria alguém, por exemplo, a sua cultura atual, quando uma mulher está infeliz no casamento, ou um homem está infeliz no casamento, aí a gente visualiza o indivíduo: mas ele vai viver uma vida infeliz? Poxa, ele tem 40 anos, se ele viver até os 80, olha, ele mais de 40 anos infeliz. A gente visualiza o indivíduo, a gente não visualiza mais errado de nós. A gente sempre está visualizando o indivíduo e não a moralidade. E isso é muito difícil para a gente, né? A gente sempre tem que visualizar primeiro a lei de Deus, o que Deus falou. Aí a gente vai conseguir considerar. Porque se a gente sempre for considerar perdas e ganhos, a célula do profissional no início, a gente sempre vai perder. E Deus, por sua graça, pode fazer a gente ganhar como José. Pode fazer. Ou senão, a gente vai morrer no fracasso humano, né? Fracasso humano, e só vamos ter novo o tesouro que está reservado para o Cristo Jesus. Né? Aí isso também vai na contrapartida com essa situação, né? Aí contrapartida não, com consumação. Vai de acordo que isso, de alguma maneira, também não nos faz mirar apenas a Nova Jerusalém de maneira que tanto tem importância aqui, né? Que é o Espírito Santo que vocês estavam fazendo. Jesus vai voltar, então não importa mais. Jesus vai voltar, então para que eu vou trabalhar? Jesus vai voltar, então você é excelente em tudo. Primeiro buscar o reino de Deus e estas coisas que serão acrescentadas. Então é o equilíbrio que você falou. E a vida cristã é o discernimento. A nossa luta, como você falou, né? Os ensinos de hoje em dia é tudo para que eu, é o egocentrismo, é o hedonismo, né? E em contrapartida com a palavra, aquilo que Deus quer de nós, requer de nós, né? Agora isso não é novo, né? Não há nada novo debaixo do sol. Nada, tá lá, né? Lá no Já diz o sábio, né? É o susto que você fez até É a ideia da palavra de Deus, né? Paulo vai falar que a palavra é como uma espada de dois gumes que corta no mais fundo do ser e divide em dois, né? A ideia de a espada cortante, ela fere, ela vai lá no âmago do nosso ser, porque
ela vai sempre nos confrontar, né? Dos dois lados. É incrível, né? A ideia do efeito da palavra de Deus. E isso que estamos falando aqui, eu até lembrei de Esther, né? A exposição de Esther. A ideia é que às vezes a gente não considera Deus antes de tomarmos qualquer tipo de atitude ou de decisão, porque realmente ele parece um ser invisível, né? Quando nós vamos para Êxodo, quando nós vamos para alguns profetas, é um Deus ali que age com poder, com maravilhas, grandes sinais, fala com o povo, ouve verbalmente ou por meio dos profetas. E hoje às vezes parece ser um Deus que não está presente, né? E nós podemos cair no erro, como nós estamos vendo no livro de Esther, né? Porque esse Deus ele age por meio da providência dele. Nós vimos em Hebreus capítulo 1 que o Deus que agia anteriormente falava por meio dos profetas e por meio da lei, agora ele fala por meio do seu Filho Jesus Cristo, né? Então a grande questão é que Deus não parou de falar. Ele está falando, a palavra dele continua ecoando dentro de nós. O grande problema é que nós que não estamos ouvindo ele falar, porque a palavra dele tem estado fechada nas nossas casas. Ele continua falando e a palavra dele, nós não, às vezes não damos a importância devida à leitura da palavra, né? Mas não sei se é porque a gente às vezes temos uma compreensão equivocada de que é apenas texto impresso em uma gráfica e entregue a nós por meio de uma livraria. Mas quando nós discernimos espiritualmente o que é a palavra de Deus, que ela está para nós ali codificada, né, na nossa língua, mas aquilo ali representa uma codificação do que Deus falou mesmo, né? E quando nós vamos para a criação, é por meio da palavra dele, tudo existe, tudo existiu. Então, olha o tamanho e o efeito da palavra de Deus. Tudo que há hoje foi criado por meio da palavra dele, que é Cristo, o Verbo, né? João, capítulo 1. E a palavra dele é tão forte, nós devemos compreender isso quando nós vamos ler a palavra de Deus, porque é a palavra que trouxe vida a tudo. E ela continua nos alimentando e sendo forte. A gente não discerne espiritualmente as coisas. Quando nós discernimos, pedimos ao Senhor para nos dar esse discernimento, nós vamos à palavra e nós vamos com mais reverência e com mais temor para guardar aquelas verdades no nosso coração. Quando nós vamos apenas como um compromisso de ler aqueles textos, é onde dá sono, é onde a gente quer cumprir um programa de ler a Bíblia toda em um ano, ou ler tantos capítulos em uma semana. Mas quando nós discernimos espiritualmente o que é a Bíblia e como há esse diálogo entre Deus e mim, as coisas mudam. Você não vai mais à palavra da mesma forma, cansado ou negligente para cumprir uma meta de leitura, como eu faço com os outros livros. Mas eu entendo que aquilo é a palavra de Deus. É vida, é alimento espiritual, mais precioso que o maná que o povo comeu, que representava, apontava para o maná real, que é Cristo, né? E essa é a ideia de nós sempre lermos a palavra buscando Cristo, seja em Gênesis, em Êxodo, nos profetas. Cristo está revelado de alguma forma nas Escrituras. E nós devemos pedir o auxílio do Espírito para, como investigadores, encontrar o Evangelho ali. Isso aí, a leitura bíblica é outra, ela é dinâmica, ela nos alegra, não fica aquela coisa pesarosa, chata, sabe, leitura, quando nós vamos nas Escrituras partindo desse ponto, né, desse pressuposto. É bom isso. E com certeza, quando a gente perde o discernimento do Espírito, ele nos dá. Sim. Porque quantas vezes eu já li a palavra de Deus e eu li o texto como é que eu vou conseguir entender? Isso não manda alguém me explica. Não tem como. Incrível, é. Então, quando a gente pede, o Senhor atende a gente. É o Espírito da verdade, né, Fernando? Acho que algo importante também entender que é um processo, né? De sempre trazer a sabedoria que vem do alto, não subverte o coração. Então, aos poucos é isso, vai fazendo aquele manejo, né? Entre, calma aí, não é só a leitura, tem algo diferente, entender essa possibilidade. Porque é tão fácil para a gente, no contexto brasileiro atual, ter acesso à palavra, que às vezes acaba desvalorizando, né? Não consegue entender a importância se você não estudar a história, né? Todo o caminho até chegar aqui, você acaba achando que é muito simples, né? Essa leitura, não dá o valor necessário. Muito bom, essa a ideia da escassez, né? Como não é escasso.
que a escassez está ligada à importância, né? A valor. Quanto mais escasso um objeto, mais valor ele tem. E isso que você trouxe é interessante, realmente, no contexto que não há perseguição, no contexto onde há várias versões de tradução da Bíblia, né? E isso é distribuído aí de graça, né? Nós mesmos, como igreja, nós temos versões reduzidas quando vamos evangelizar, nós entregamos gratuitamente às pessoas. Mas eu vi um vídeo eu não sei agora qual era o país, acho que era a China. Não lembro o país, é um país onde há perseguição aos crentes, né? E eles não tinham acesso às escrituras na língua deles, né? Se for a China, é o mandarim, né? Não tinha na tradução deles. Os pastores que pregavam decorando e passavam isso, né, esses textos. E naquele contexto eles estão escondidos, né? Estão escondidos, parece cavernas, não sei, uma parte subterrânea. Chega um grupo de pessoas com uma caixa cheia de bíblias, né? Pequenas bíblias. E quando a caixa se abre e as pessoas distribuem, os que estão lá veem que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, é incrível como eles se comportam diante daquilo, né? Eles pegam versões pequenas da Bíblia, exatamente, versões pequenas da Bíblia, eles pegam e abraçam, colocam entre o peito e vão sentar, né? É uma fila, eles vão voltando chorando, com a palavra de Deus no peito aqui, abraçando, porque até então eles tinham versos esparsos que os pastores missionários levavam, e agora eles tinham integralmente a palavra de Deus ali, na versão deles, né? Traduzida para eles. E a ideia, quando eles estão valorizando muito mais do que a gente que tem isso em abundância, que não deveria ser assim, porque é aí que nós deveríamos glorificar a Deus por não ter não fazer parte de um país que persegue, né, nossa fé. E isso existe até mais de nós em termos do que fazer, né? Porque se nós não somos perseguidos, nós temos um ambiente muito mais favorável e tranquilo para nós compartilharmos a nossa fé e demonstrar o Deus que nós servimos, né, nesse ambiente secular. Outra citação que ele coloca aqui algumas pessoas escolhem seguir um objetivo, mas falta-lhes compromisso para o crescimento sustentável. Mais uma vez, isso não depende de quanto você o deseja. Em outras palavras, quão desejáveis é esse objetivo para você? Talvez você queira perder peso ou ficar em forma, mas um atleta bem-sucedido sabe que não são lampejos repentinos, bebidas energéticas ou novos e melhores vídeos de treinamento que levam ao êxito. São os incontáveis minutos e horas passados fazendo exercícios. Vou pedir o irmão Jael, por favor, Jael. Não, Danilo. Hebreus 12, Danilo, por favor, verso 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos arrodeado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, cortou a cruz, não fazendo caso, caiu no inimigo e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Esse texto muito conhecido por nós, a ideia de que a carreira da fé é feita, ele compara, faz uma analogia de um atleta, né, que está correndo com um objetivo. A relação que nós estamos fazendo aqui com o tema de hoje, lembrando que o corriqueiro não é o mesmo que o medíocre, né? Essa é a ideia de constância, né? Ele está trabalhando aqui também a ideia de um atleta, né, que ele sabe que para ele alcançar o objetivo dele, ou seja, alcançar vitórias, ganhar, né, campeonatos, não é ele utilizar bebidas energéticas ou ter algo repentino, né? Mas é ele ser constante, né? São os minutos e as horas incontáveis que fazendo exercício, ou seja, a constância, aquele hábito que vai fazer a diferença. Então, essa é a ideia, porque quando nós criamos algo pejorativo para aquilo que é ordinário, nós vemos que
contrasta, né? A ideia daquilo que é ordinário, aquilo que é feito de maneira constante, a própria ideia de santificação é isso. É nós todos os dias estarmos o quê? Lendo a palavra ordinariamente, lendo a palavra, orando, lendo a palavra, orando, e os anos vão se passando, lendo a palavra, orando, estando em comunhão com os irmãos. É algo constante, não é algo que deve ser encarado como algo ruim. E a gente volta àquilo que nós falamos no início, né? Aquilo que está em voga entre as igrejas, que você deve viver sempre um milagre por dia, né? A ideia do extraordinário. Então as pessoas acham que a leitura bíblica, que a oração, é algo que não tenha tanta importância, não é algo que precisa ser feito todos os dias. Mas elas buscam profetas, né? Elas buscam revelações, lampejos, para viver e se alimentar espiritualmente. A gente tem um maior exemplo do nosso Salvador. Para ele conseguir executar a missão dele, por 40 dias. Esse assim, você, esses 40 dias de jejum, começando com o Pai, né? Se alimentando para que ele conseguisse cumprir a missão dele. Mas não que ele somente orou esses 40 dias de jejum. Ele fazia isso frequentemente. O jejum foi em especial, mas o estar em contato com o Senhor, todo o tempo a gente vê, né? Ele ia orar. Então é um cotidiano, é um ordinário mesmo, né? Que deve ser a nossa vida. Se a gente realmente quer vencer, a gente quer realmente se santificar, temos que fazer isso, senão não tem. Isso é interessante, porque Cristo Jesus, como o nosso mediador, tudo que está relatado nas Escrituras, né, que João vai falar que teve muito mais coisas que não é possível relatar, que não caberia no livro, né, a respeito dos atos milagrosos de Cristo. A palavra de Deus como um todo, ela é instrutiva, né, e a vida de Cristo ainda mais, porque é o homem Deus, é o mediador, né, o nosso sumo sacerdote, aquele, né, da linhagem de Melquisedeque. Então nós, quando entendemos essa ideia, Jesus fala, quando ele é interpelado por um dos discípulos, né, sobre se nós veremos o Pai, ele fala: você tem andado comigo esse tempo todo, e você ainda questiona e pergunta se vocês verão o Pai, quem verá a mim ver o Pai, né? Aí a gente pergunta, então, essa ideia de oração, né, essa conexão da Trindade tão intrínseca entre Cristo e o Pai, né, é instrutivo também a ideia do mediador instruindo os seus discípulos, e de maneira mais ampla nos instruindo, né? Milênios depois também essa ideia de comunhão, né? A ideia do Deus homem, filho do Deus Pai, nos instruindo da necessidade de orar, porque o Senhor estava, o vínculo da Trindade, nós não conseguimos compreender isso profundamente, o tamanho dessa unidade que há na Trindade, né? É complexo essa doutrina. Como aqueles mais chegados, né? Discípulos não entenderam. Não entenderam. Ali, ó, vive a todos não entenderam. E nós aqui também estamos tentando. É pela fé. Bem-aventurados que não viram, né? Mas creram. Então, essa ideia, né? De Cristo estar nos instruindo, né? Ele estava falando com o Pai constantemente. Não havia um tempo que o Pai e o Filho poderiam estar separados. Só há um momento que fala que Jesus está na cruz do Calvário levando os nossos pecados, que ele é feito malfeitor por nós. Ali é o único momento que ele fala, né, Pai, porque me desamparaste, né? Um momento ali que nós temos o significado de que Cristo, Pai, vira o rosto do Filho por causa dos pecados que estavam sobre ele, né? Então é o único momento que nós podemos entender que há uma certa desconexão por causa do cumprimento como o nosso mediador, né? Como morrendo por nós, por causa dos nossos pecados. E essa ideia é instrutiva para nós, né? A ideia de estar em comunhão com Deus, em oração, em leitura bíblica. O Filho dele nos ensinou isso, né? O Deus, nosso irmão mais velho, o primogênito. Exatamente. Isso. Só uma coisa sobre a vida de Cristo. Sim. A gente pode dizer que Jesus, né, uma analogia aqui, passou 30 anos fazendo exercício espiritual. Por quê? O ministério de Jesus só começa depois dos 30. Então ele ficou 30 anos no corriqueiro ordinário. Só depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo começa o ministério dele, que dura 3 anos. Então de 33 anos, 30 anos de Jesus foi no ordinário, que é uma instrução para nós. Eles querem ver o extraordinário. O Filho de Deus, ele se sujeitou às leis,
características que Deus colocou, né? E ficou 30 anos vivendo normalmente. E depois, para a glória do Pai, para a nossa salvação, ele ficou 3 anos no ministério, batizando, fazendo milagres e mais milagres, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Mas toda a vida dele é uma instrução para nós. Exatamente, aqueles 3 anos foi justamente para se cumprir a crucificação, morte e ressurreição. Mas realmente a vida dele toda, e o que ele fez naqueles 3 anos foram sinais para que aquilo acontecesse. Então, por isso que ele teve que viver 30 anos vivendo ordinariamente, porque não deixou de ser também não ordinariamente ele vivendo, apesar dos sinais. É incrível, né, a ideia da encarnação, porque é Deus sendo amamentado, né, sendo cuidado ali por João e Maria. É algo bem... A ideia do estado de humilhação, né, que a gente tem por nós. Você lembrou, inclusive, um sinal impressionante. Ele com 12 anos. Sim, no templo, né, Fica discutindo destruindo. lá com os doutores. Doutores da lei. Caramba, isso é extraordinário, não é? A tal ponto de Maria e José esquecerem dele lá, né? Cadê Jesus, né? Ficou lá discutindo O no meu tempo. filho é ajuizado, onde é que ele está? Me esqueci dele. Ele fala, tá na casa do meu pai, né? Lá. A ideia do ordinário, né? Porque durante esse tempo todo ele cumpriu todos os ritos da lei, né? Ele levava a pomba para ser sacrificada pelos pecados que ele não tinha. Então, todo o ordinário daquele tempo, no período da lei, ele cumpriu todos os ritos para mostrar, né, o cumprimento perfeito da lei. Ele teria que cumprir, né? Porque ainda não tinha chegado o momento do sacrifício, onde isso teria sido abolido, as leis cerimoniais. Um último ponto aqui que o livro vai traçar é a ideia de excelência versus perfeccionismo, né? A ideia de nós fazermos uma distinção. Nós vimos o conceito de excelência lá no início, que a excelência é nós nos importarmos, é nós fazermos as coisas da melhor maneira, mas principalmente mirando a glória de Deus e mirando o bem do nosso próximo. Se nós, a ideia do texto aqui é que nós não podemos chamar de excelência aquilo que não mira a glória de Deus e nem mira o bem do nosso próximo. Então, se nós fazemos alguma coisa que a gente não consegue encaixar nesse ponto, a grande probabilidade é que nós estamos fazendo isso para o nosso próprio ego, certo? Para nós mesmos, buscando os nossos próprios interesses. Então, digamos assim, uma bússola para nós. Quando nós estamos fazendo determinadas coisas, nós devemos pensar, cara, em que isso Deus será glorificado? Em que isso será bom para o meu próximo? Um cliente é um próximo, né? Um cliente é um próximo. Então vamos trabalhar isso. Aqui ele traz uma citação: a excelência é uma virtude, nós vimos, quando tem em vista a glória de Deus e o bem do nosso próximo. No entanto, como acontece com todas as virtudes, o amor próprio transforma este impulso nobre em vício, por causa do pecado que habita em nós. O que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. Ele pode assumir muitas formas. Uma delas é o perfeccionismo. É interessante esse sufixo, né? Que é o ismo, é sempre a ideia de exagero, né? Você exagera no perfeccionismo, né? A ideia de perfeição, mas de maneira exagerada, né? Então nós temos aí o perfeccionismo. E nós devemos tratar o perfeccionismo, né? O perfeccionismo pode expressar uma justiça própria. Geralmente, quando nós encontramos pessoas perfeccionistas, né? Algumas estão lutando para não ser perfeccionistas, né? No sentido de... Porque envolve várias coisas, né? Às vezes o perfeccionista ele tem uma vista de que somente como ele faz, da maneira que ele faz, é a maneira correta. Então ele tem dificuldade de delegar, por exemplo, né? Mas a questão é que é possível alcançar o objetivo por caminhos distintos, que não o caminho que o perfeccionista traça. E o perfeccionista tem dificuldade com isso, porque ele acha que é exatamente daquela maneira, daquele jeito. E veja, ele acaba não compreendendo um todo, e ele entende a ideia de justiça própria, né? Ele não age com misericórdia, por exemplo. Ele não tem confiança nas pessoas. Ele acha que as coisas podem ser controladas por ele. Porque geralmente o perfeccionista ele caminha numa ideia de que ele quer deixar todas as coisas onde ele pode alcançar, como uma casa bem organizada, né? Ele sabe se ele virar aqui, ele pegou um determinado prato. Se ele virar ali, mesmo no escuro, ele pegou um determinado copo. E ele tenta levar isso para a vida dele.
Ele tenta expressar isso por meio do perfeccionismo, a ideia de que tudo da vida dele é controlável. Nada pode sair do controle. Essa é a ideia daquela pessoa perfeccionista. E quando ela perde o controle por causa de uma circunstância que vai acontecer na vida de todos, a vida expressa isso, que nós não controlamos nada, essa pessoa ela perde o desequilíbrio, ela fica sem chão. Porque a ideia de perfeição aqui, entre aspas, porque não é a ideia de perfeição, virou um ídolo na vida dela. Virou um ídolo. O perfeccionismo, a perfeição é um ídolo que ela erigiu. Você vê que até aí, cara, a gente acha que a gente é perfeito, né? Exatamente. A gente tem quase que somos. Sim. É a ideia exagerada das coisas, né? Porque Cristo fala, né? Antes de fazer determinada coisa, nós devemos planejar para aquilo ocorra de maneira correta. Mas por causa do exagero, aquilo que deveria ser um planejamento se torna uma maneira de que as coisas não podem sair do meu controle. Pois é, mas aí eu estou falando assim, o que eu faço é o perfeito. Ah, sim, a ideia de justiça própria, exatamente. Eu sou Deus, eu sou Deus É. da verdade. É só daquela maneira, né? Que é perfeita, né? E aquilo é uma luta, né? É uma luta. Eu falo por mim também porque eu luto com isso, né? A ideia de realmente achar que daquela maneira tem que ser daquele jeito, né? É evangelho, né? É a ideia de entender que o Senhor, Ele bofeteia, né? Uma palavra dele em nós, que a gente tem que aprender. E a vida nos ensina, porque a vida é o instrumento de Deus e o sofrimento nos ensina, né? E se a gente não tiver contato diário, a gente esquece. Esquece, exatamente. Eu volto a botar eu lá, Sim. entendeu? E pronto. Quando eu Deus falo. tá lá em cima, eu tô aqui mandando. Isso aí. Quando eu falo vida, é Deus mesmo, né? A ideia é Deus. A vida diária aqui, na sua providência, nos ensinando que, ó. É todo dia alguma coisa sai do nosso controle. É um trânsito que a gente pega, queria chegar no horário, não chega. Né? São várias coisas. É almoço que não sai na hora certa. É muitas coisas. Nós viajamos esse final de semana, queríamos chegar na Barra, determinado horário, pegamos um trânsito de 2 horas na linha amarela. Eu tô na rua, o sinal fecha. O sinal fecha. Então são coisas que a gente planeja. É por isso que o Tiago vai nos ensinar que a gente deve fazer planejamentos e sempre colocar, se Deus quiser. O Tiago vai falar isso, né? Porque eles estavam vendendo e comprando, comercializando sem considerar Deus. Não, ó, faça seus planos, mas lembre-se, se Deus quiser. Porque você tem que partir do ponto que você vai ser frustrado, você não controla a sua vida, né? E a sua vida está intrinsecamente relacionada com a vida de outras pessoas. É por isso que a gente fica angustiado, é por isso que a gente fica deprimido, porque a gente não aceita que Deus está no controle. Exatamente. Não somos nós. Aí vem a ideia de angústia, ansiedade, né? O ídolo, né? Todo ídolo, quando ele é derribado, a gente sofre. Aquele que adora esse ídolo, ele sofre. Dinheiro, né? A ideia de perfeccionismo, de estar no controle. Quando o ídolo, uma pessoa que pode ser um ídolo, né? Um namorado, ou um marido, uma esposa que pode se tornar ídolo, quando a pessoa perde, né? Há um exagero no luto, né? Há luto sim, mas há um exagero porque isso vai afetar, por exemplo, o relacionamento dessa pessoa com Deus. Então, você vê que isso tudo era ídolo na vida dela, né? Ela precisava daquele ídolo. Quando esse ídolo caiu, ela começa a sofrer. Né? Então, a ideia é que nós contrastarmos, então. Ele até coloca uma citação: perfeccionistas, o anseio por aprovação pode impedi-los de receber a misericórdia de Deus e de servir ao próximo de modo simples e imperfeito. Interessante. De modo simples e imperfeito. Ele vai servir de maneira imperfeita porque ele é perfeito. Eventualmente, muitos dessa classe reconhecem sua derrota, né? Eu confessei aqui, reconhecem sua derrota e se fecham dentro de si mesmo. Nunca mais vou fazer isso, dizem a si mesmos. O desejo de agradar a outros, outro ponto do perfeccionista, o desejo de agradar a outros, de derivar sua identidade das palavras de algum outro que não seja de Deus, a ideia de aprovação de quem está ao redor. Ele precisa dessa aprovação para ele viver bem, e não a aprovação de Deus, que é o que importa. Tem efeito debilitante em seu coração. Em vez de viver a partir da justificação, a ideia que não é justiça própria, olha o evangelho aí, em vez de viver da ideia de justificação, ou seja, justiça de Deus, Deus se fez justiça por nós, Cristo, salvação, não justiça própria, justificação dos ímpios em Cristo realizada por Deus, eles vivem para a aprovação e o aplauso de outros pecadores.
Quando falta essa aprovação, eles se fecham, se retraem, se afastam do mundo e talvez até de Deus. Mas essa é a tendência nossa o tempo todo de sermos idólatras. A gente tem que ter muito cuidado. Muito. Essa é a tendência. Diária, minha, sua, Sim. não só do perfeccionista, não, de todo mundo. Sim. Calvino fala que o coração do homem é a fábrica de ídolos. Né? Fábrica de O ídolos. primeiro ídolo é eu. Sim, exatamente. E é uma luta mesmo, né? É muito ídolo. E a nossa oração deve ser que o Senhor aponte esses ídolos, né? A grande dificuldade é reconhecer que existem ídolos nas nossas vidas, né? Que o Senhor nos exponha por meio da palavra e pela vida dos irmãos. Né? Que nos expõe isso. Eu aprendi no caso, né? Que o líder que está sendo eu é que eu não sei a vontade de Deus. Então, se eu não sei a vontade de Deus, eu vou fazer a minha. Não é de Deus. Exatamente. E a gente sabe, né, a vontade revelada, né, que nos deve reger a vida. Né, quando nós vimos o estudo sobre as vontades de Deus, né, a vontade preceptiva, que é a vontade revelada na palavra, a vontade decretiva, que é aquela que está oculta a nós, que lá na origem, antes de que todas as coisas fossem feitas, ele decretou e aquelas coisas vão ocorrer. Mas é a ideia de nós vivemos na nossa responsabilidade e entendendo a soberania de Deus. Existem princípios revelados que devem reger as nossas vidas. E nós vamos confiar e saber que isso aqui é a vontade de Deus. Na dúvida, a palavra dele diz isso, eu vou seguir nesse sentido. Não vou violar isso. Né? E deixar Deus na parte decretiva com ele, que não cabe a nós. Nós vimos em Deuteronômio. As coisas reveladas, nós nos apropriamos. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então, para encerrar algumas reflexões, perguntas, né? Só para a gente fazer a aplicação. O que é a excelência? Algum irmão poderia, depois do estudo, o que é a excelência bíblica correta? A ideia de excelência. O que seria a excelência? Nós vimos aqui, né? Lembrando que contrastamos excelência com a ideia do que é medíocre. Fazer aquilo que é para a glória de Deus. Talvez a gente pudesse até citar, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele sempre procurou ser excelente em tudo, mesmo quando fariseu, mesmo antes realmente de receber Cristo como Senhor e Salvador dele, né? Mas ele procurava ser excelente e ele achava que, inclusive, perseguir os cristãos fazia parte da excelência, né? E aí Jesus dá um tombo nele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele, né? Quer dizer, logicamente no início eu comentei que o cara ficou confuso, certamente, né? Até que foi coordenando tudo e aí ele entendeu quem era o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas às vezes a gente acha que a gente é excelente, que nós somos o cara, que nós somos o tal, e que a gente está fazendo uma coisa certa. Na verdade, a gente não está fazendo a coisa certa, né? Certamente, se não tiver luz nas escrituras, nós não estamos, né? O nosso impulso é fazer errado mesmo. Por causa, o apóstolo Paulo né, a ideia de excelência. E Paulo vai falar muito isso como fariseu que ele era, né, e ele discursa isso nas epístolas, que eles fazem aquilo por zelo, né? Os fariseus fazem aquilo ele fazia aquilo por zelo, mas zelo sem entendimento, né? O zelo vazio de entendimento. Então a ideia é que quando nós entendemos a excelência que é para a glória de Deus, ou seja, Deus não estava sendo glorificado no zelo deles e para o bem do nosso próximo, ou muito menos, eles estavam arrastando pessoas pelo cabelo, lançando em caças, matando como Estevão foi morto, não estava fazendo bem para o próximo, né? Então a ideia de que aquilo que ele julgava ser excelente não era excelência, é a conclusão do apóstolo Paulo. Ele passa a exercer as coisas de excelência quando ele é derrubado a caminho de Damasco e ele não é mais o mesmo, né? Depois que ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai entender o que é excelência, que não é somente o zelo, é ter o zelo dos fariseus, mas com o entendimento de Deus. Aí sim ele começa a trabalhar em excelência por causa da graça, né? Aí nós temos as maravilhosas epístolas do apóstolo Paulo, né? Que é o Novo Testamento praticamente todo, né? Que é aquele homem que perseguia, que consentiu com a morte de Estevão, é um grande pensador da fé cristã, né? Aquele que teve uma mente iluminada e trouxe doutrinas profundas para nós nas epístolas. Como tornamos essa virtude em vício, aquilo que nós trabalhamos, né? Quando a excelência que entraria em aspas, né? Nós estamos desenvolvendo as coisas, dando o nosso melhor,
mas essa virtude ela se transforma em vício porque nós não miramos a glória de Deus, nem o bem do nosso próximo. Então essa virtude se tornou em vício, porque nós estamos atendendo o nosso próprio ego. Então essa é a ideia, né? Algo que é uma virtude se tornar em vício. Será que o chamado para abraçar o que é corriqueiro será o chamado para abraçar o que é corriqueiro uma fuga para a mediocridade? Nós vimos que não, né? A ideia de corriqueiro, a ideia daquilo que é ordinário, não deve ser entendido como algo medíocre. Nós vimos que o cristão não deve ser chamado para passividade, muito pelo contrário. Quando ele entende a ideia de excelência, né, a ideia de que a excelência é manifestada no corriqueiro, no ordinário, pelo contrário, ele deve desempenhar suas funções de maneira ainda maior. Dar o melhor, porque a gente conversa isso lá em casa. Não pode, né, a gente, como cristãos, como servos de Deus, como embaixadores de Cristo, desempenharmos nossas funções de maneira tão baixa comparado ao ímpio que não tem esse entendimento. Quando nós colocamos um lado a lado, não deveria ser assim, né? Porque o ímpio está fazendo as coisas pensando naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro, né? Mas nós entendemos que nós estamos fazendo aquilo prestando conta a um Deus que é eterno, né? Supremo. Então, fica aqui um chamado para nós desempenharmos nossas funções da melhor maneira possível, em excelência, dando o nosso melhor na nossa profissão, no nosso empreendimento. Já. Interessante, porque o corriqueiro em si já é uma busca de excelência. Exato, o objetivo, né? Você diariamente fazer o que tem que ser feito já é uma luta. Se acordar de manhã, sair para trabalhar e fazer o simples diariamente, como foi colocado no atleta, né? Pelo extraordinário, a gente se matricula na academia, a gente compra todo o material, um bom tênis, agora vai. Mas o ordinário é você ir todo dia. O resultado é ordinário. Tem que comprar uma bicicleta para ir na academia. Mas que desculpa, né? Exatamente. E já é isso aí. É embora a dificuldade, né? É você dizer sim e automaticamente o não todos os dias. A bicicleta pode ir sozinha. Vai de bicicleta, vai. Vale por mim, né? Vou bicicleta elétrica e bicicleta. O Alex sofre isso não. Sofre isso. O Alex sofre isso pro surf não, sofre, Alex. O surf você não sofre isso não, você vai surfar de boa, né? Surfar não tem nenhum problema. Faz com excelência. Faz com excelência. Mas é isso, né, irmãos? Terminamos aqui. É isso que a gente tinha que passar sobre a ideia do capítulo 2. A ideia de excelência, o que é excelência biblicamente. A ideia de contrastar isso com a mediocridade, né? De não sermos medíocres, e a ideia de nós darmos o nosso melhor onde quer que nós estejamos, né? Isso é viver em excelência. Pode falar, Alex. A gente fala nessa diferença, não levando do lado da prosperidade. Sim. Mas a gente tem que ver que se você pegar a história dos profetas, dos apóstolos, os caras morreram, sofreram, os caras nada. Eu acho que uma fortuna que a gente tem é chegar no final do dia, saber que você tem a convicção de que Deus cuidou de você. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor porque, cara, você é olhado o tempo todo. Você às vezes só vai perceber isso muito tempo depois, pelo respeito que a outra pessoa vai ter contigo. Entendeu? Não, falando de história, hoje eu falei, desculpa, entendeu? Você vê que, mas, nesse decorrer do tempo, você foi injustiçado, você trabalhou, a gente está fazendo tudo, você fez o melhor e o outro não trabalhou. Mas se você, por causa disso, você vai ter, você tem que Deus está por tudo, é a vontade de Deus. Então, você chegar no final do dia,
botar na cabeça do pareceu. Ver que você tentou fazer as coisas certas com o Gil. E ter aquele remédio que o pessoal toma cada vez mais, que para a gente é aquela sensação de que estudou de vencer. Tá? Pô, tem coisa melhor. Tá? E em relação ao casamento, o apóstolo Paulo falou que é melhor não casar. Tá? Mas se não puder, legal, que se casa. Então, casou é uma só carne. Se separou, você está sofrendo uma mutação aí. Né? A costela foi tirada, né? Tá forte. Cara, eu acho que a grana não dá satisfação na família. Chega no serviço e enche a cara. Eu já vi conversa de executivos, dois executivos falando, cara, fulano de tal é maluco. Todo mundo querendo a promoção, ele abriu mão da promoção por causa da família. Eu não pensaria 2 vezes, cara. Entendeu? Bom, mas são questões de valores. Então, eu acho que, mesmo que a gente não tenha a tal recompensa financeira, que todo mundo quer, mas eu acho que o que te traz assim, maior alegria é saber que Deus cuida de você. Tá? Muito bom, Alex. A ideia aqui de recompensa financeira não é em termos de proporção, né? Assim, no sentido de que a recompensa ela tem que ser grande para ser considerada como recompensa. Mas aquilo que você mesmo falou, você chegar na sua casa, né, nas nossas casas, e nós entendemos que o Senhor tem suprido em tudo as nossas necessidades. Em tudo. Seja a necessidade que eu falo, não somente necessidade material, mas espiritual também. Principalmente, você entender que o Senhor tem cuidado, que o pão que é colocado na mesa é a provisão dele, né, a providência dele. Então, o sentido, se a riqueza começa a ser o parâmetro para nós aferirmos aquilo que é bênção, que não é, aí nós perdemos o rumo, né? Porque não deve ser discernido dessa maneira. Eu não estou dizendo por isso que a gente não tem que ter objetivo. Sim, claro, com certeza. Mas essa meta tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Glória para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. É esse segundo plano. Sim. Se ela acontecer, amém. Se essa meta aí tiver um atalho que saia do caminho de Deus, então exatamente, isso aí. Senão ela vira ídolo, né? É mamon na nossa vida, virou mamon. A ideia de que nós começamos a fazer e planejar por causa do dinheiro, né? Se o dinheiro, ele tem que dizer o sim ou não nas nossas vidas, não mais Deus. Né? A ideia é nós estávamos trabalhando a ideia de providência mesmo, né? Nós devemos fazer as coisas, independente se aquilo vai trazer recompensa financeira alta ou baixa, mas por quê? Por causa da glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Até o texto que tirou de Efésios, sobre ser visto para a glória de Deus, né? É interessante que esse texto dele, a gente já se apropria do nosso sistema capitalista, né? Que é o certo, a gente tem que pegar o texto e aplicar para a nossa vida, né? Que é deu o meu patrão, a gente aplica, tá certo? Mas também tem que voltar um pouquinho e ali o contexto é escravo. É senhor e escravo. Geralmente eu poderia, em regra, não teria uma promoção. A pessoa poderia ser escravo durante toda a vida dela. Escravo não tem salário, né? Escravo não tem salário, ela está muito dependente do seu senhor aí. Tem sustento, né? Só tem sustento. Então, para poder trabalhar. Então o que acontece ali é que o Paulo está falando. Mesmo que você não seja nenhuma vez promovido, você não vai ser promovido. Né? Em regra, você é um escravo, mas faça isso para Deus, para a glória de Deus. E é a vida comum que a gente vive. A gente pode talvez almejar, né, ter uma carreira profissionalmente, né? Para ganhar X, porque eu quero dar essa condição para os meus filhos, eu quero para isso, né? Eu quero poder viajar, né, mais e tudo mais, quero poder ir para outro país. São desejos legítimos, né? O Eclesiastes vai falar para a gente gozar da vida com o nosso trabalho. Então a gente trabalha, a gente tem que gozar da vida com o nosso trabalho, isso é legítimo. Agora, o problema é essa questão de como tornar a virtude em vícios, né? É que a gente pega, e o que o Alex está falando é transformar isso, né? O objetivo, no nosso né? ídolo. Então, aí tem gente que vai realmente dormir triste, porque, poxa, eu não fui promovido.
E é uma tristeza Não temporária. alcancou o objetivo, né? É uma tristeza temporária, porque foi uma injustiça que aconteceu, né? Então é legítima a tristeza. Agora você ficar indignado, começar a murmurar e começar a... Algumas vezes, Deus vai fazer com que transformar o mal em bem, que a gente está vendo em Esther, é realmente para ver o mundo do seu coração. Então aí você vai sofrer injustiça nessa vida para ver que você estava tranquilo, não murmurando contra o seu Deus, porque estava tudo bem. É Jó. Sim. Contentamento, né? Eu sempre penso nisso. Não acontece nada na nossa vida sem a permissão de Deus. Tá? Nem o fim da nossa carne de cabelo cai, né? Eu desejo. Foram vários momentos, né? Mas, se Deus permitiu alguma coisa, Ele quer mostrar ele. Mesmo que seja sofrimento. A vontade de Deus, o pessoal fala às vezes pelo lado bom. É isso aí, do lado bom. Entendeu? Então, pô, o que Deus quer mostrar ali? Entendeu? De repente não é para você, de repente é para outro. Como você vai se comportar em determinada situação. Né? Às vezes a pessoa, digamos, houve uma comparação do rio. O que tem no fundo do rio? Quando ele está calmo, aquela água justamente comigo. Mas é justamente na tempestade que se mostra que tem embaixo do rio. Se o rio for livre, se a sua vida for livre, você vai ter a oportunidade de passar por situações difíceis. Mas se estiver sujo, aí ele vai aflorar, entendeu? Aí você vai murmurar, você vai maldizer, você vai se virar contra Deus. E aí, cara, tá muito lugar. Entendeu? Sim. Lá, quer dizer, às vezes você faz uma diferença na vida da pessoa sem dizer uma palavra. Mas ela vem muito doloroso já há bastante tempo. Amém. Mais alguma colocação, irmãos? Dúvidas? Não? Pode falar, irmãos. Só queria fazer uma leitura assim, bem rápida. O livro que é do século passado. Feliciano Amaral, ele cantava esse hino. Feliciano Amaral. Ele diz: dá teu melhor para o mestre, porque vocês falaram, dá o melhor, mas nós precisamos dar o melhor. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu o exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe tu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Amém. É o que foi visto hoje, né? Como esses hinos, né, expressam a palavra de Deus, as Escrituras, né? Dá tua força e valor ao seu Senhor. Amém. Vamos orar então para terminarmos, né, esse momento. Oremos, irmãos. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, Senhor. Somos gratos a Ti por termos conversado a respeito da Tua palavra, Deus, a respeito do significado bíblico de desempenhar as nossas funções, as nossas atividades em excelência. Que o Senhor nos ajude, Pai, no nosso dia a dia a estarmos discernindo, segundo a Sua palavra, aquilo que nós devemos fazer, Deus, que glorifique o Teu santo nome, Pai, e que nos ajude ao nosso próximo. Que o Senhor possa nos livrar, Deus, do egoísmo, Deus, nos livrar de tudo aquilo que mira o nosso próprio umbigo, Senhor, e não nos deixe olhar para cima, para Ti, Deus, nem ao nosso redor, para o nosso próximo. Que o Senhor possa nos fazer viver uma vida que não seja uma vida hipócrita, Pai, mas que nós possamos viver na prática aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós aprendemos na Sua palavra, Deus. Nos ajude, Deus, nos guie, Pai, que o Seu Espírito Santo possa estar nos confrontando diariamente na palavra e que nós possamos, como irmãos nessa irmandade, na comunhão também, estarmos cooperando uns com os outros, Pai, nessa vida em santificação, Deus. Nos ajude, Pai, que nós possamos ser cada vez mais fortes em Ti e capacitados e edificados cada vez mais na Tua santa palavra. Que essas verdades, ó Deus, que esse ensino que o Senhor nos passa possa ser guardado no nosso coração, Deus, e que nós possamos lembrar da Tua palavra sempre nas nossas vidas, Deus, e nas circunstâncias que nos rodeiam. Muito obrigado, Deus. Nos guarde, Pai, nesse momento que nós vamos retornar para nossas casas. Nos ajude a guardar o Teu santo dia.
dia que seja um dia de descanso para nós, um dia que nós glorificamos o Teu santo nome e que nós nos preparamos para voltar e prestar um culto a Ti que é digno de toda adoração, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nós possamos chegar, Senhor, à noite com essa inclinação, Pai, de prestar um culto em espírito e em verdade a Ti. Nos ajude e nos guie, Deus. É isso que pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Tem uma irmã que nos visita.